Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Taxista é trancado no porta-malas do carro e pede socorro pelo celular. Ele foi rendido por falsos clientes que pediram corrida em Viana. É a segunda vez que o motorista escapa da violência na Grande Vitória. Tiroteios e medo na região de São Torquato, em Vila Velha. A guerra entre gangues rivais deixa comunidades em pânico. Motorista bate em ônibus do Transcol e sofre ferimento grave. A mulher ficou em estado de choque dentro do veículo. Famílias expulsas de casas por traficantes. São mais de 20 pessoas que têm onde morar, mas não podem continuar na região de Ataíde, em Vila Velha. O drama dos moradores começou depois do assassinato de um jovem. Capixabas escolhem modelo de proteção anti-suicídio na Terceira Ponte. A barreira com estrutura de vidro ganhou com mais de 50% dos votos. A praça ganhou brinquedos novos há 4 meses. Mas as crianças de Porto Novo, em Cariacica, tiveram pouco tempo para curtir o espaço. Vândalos já deixaram as marcas da destruição. Tragédia em Linhares. Filho mata a mãe com um tiro depois de uma discussão. Ele estaria sob efeito de drogas. O pó preto, os transtornos e os danos à saúde. Aldesa limpa a casa dia e noite e nunca se livra das partículas fininhas que ficam em todos os cantos do apartamento. E o pior, a enfermeira já enfrenta sérios problemas respiratórios. Esses e outros assuntos no retorno do TN1. É já, né, Ingrid? Já. Na guerra entre traficantes, o medo de mais uma comunidade na Grande Vitória. Um tiroteio no Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, levou pânico a moradores. O conflito de gangues rivais foi na madrugada de ontem. O tiroteio durou mais de 15 minutos. No bairro, o clima de medo e tensão. Os disparos que amedrontaram a comunidade nesta segunda-feira foram feitos no cruzamento das ruas Leopoldina e José Paulino de Carvalho. Cerca de 12 homens armados chegaram em 2 carros e entraram em confronto com os rivais do tráfico. Foi um intenso tiroteio. As marcas ficaram nas paredes de casas e do comércio. Moradores acordaram assustados. Acordamos com barulho de tiro, gritaria de homens correndo pela rua, tiro, tiro, tiro. Aquela cena que não sai da minha cabeça. E minha família, todas, fomos para um quarto dos fundos, porque era muito tiro mesmo, estava apavorador a situação. A polícia fez buscas, mas nenhum suspeito foi detido. Pede ajuda dos moradores para fazer denúncias, mas a maioria tem medo de falar. 30 anos já que eu moro no bairro e essa é a primeira vez que eu vejo uma situação. Já ocorreu outras vezes, mas dessa forma que ocorreu aí nessa madrugada de domingo para segunda, foi a pior de todas. E essa situação da guerra do tráfico tem amedrontado os moradores, tem deixado receio até mesmo para sairmos de casa. E não sabemos o que fazer, lidar com essa situação, na verdade. E agora vamos ao vivo à região do Morro da Boa Vista, em São Torquato, de onde fala o repórter Luciano Rosetti. Luciano, como é que está aí a rotina dos moradores depois desse tiroteio, hein? Olá, Jorge. Olá, Ingrid, amigo do TN. Boa tarde a todos. Exatamente como a Marcele trouxe na reportagem dela, não é? Foram 15 minutos de intensa troca de tiros aqui na região do bairro Boa Vista, em Vila Velha. Segundo moradores que, claro, não quiseram se identificar, esse tiroteio aconteceu por volta de 1h da madrugada, deixou todo mundo apavorado, correndo, desesperado, com muito medo, um clima de muita tensão. Segundo os moradores ainda, esse tiroteio teria sido motivado pela briga pelo controle do tráfico de drogas aqui na região. A Polícia Militar tomou conhecimento desse fato, veio até aqui, fez buscas pela região, elaborou uma operação, mas só que até agora nenhum suspeito foi localizado. Eu vou mostrar para vocês agora rapidinho, pedir para o Cícero mostrar o local exatamente onde aconteceu esse tiroteio, onde essa troca de tiros intensa começou. Foi perto daquele caminhão-baú, ali tem uma escadinha que dá para a subida do morro, né? E foi um clima de muito desespero. Apesar do clima hoje estar mais ou menos tranquilo, aparentemente
né, moradores circulando, vemos crianças aqui na pracinha brincando, mas só que tem uma particularidade. Assim que nossa equipe chegou aqui no local, nós fomos informados a respeito de 2 assaltos que ocorreram aqui na região. 2 estabelecimentos comerciais foram assaltados em sequência. Os criminosos assaltaram um estabelecimento, logo em seguida foram para o outro e assaltaram também. Quer dizer, existe ainda um clima de aparente tranquilidade, mas só que quando os moradores conversam com a gente vê, claro, o medo no olhar, né? A voz trêmula, enfim, todo mundo ainda com aquele clima de tensão. Não sabemos até agora se esses assaltos têm a ver com a briga pelo controle do tráfico de drogas daqui da região de Boa Vista, mas são fatos, são crimes que ocorreram um na sequência do outro, né? Tiroteio e logo hoje pela manhã assaltos a 2 estabelecimentos comerciais. Então o clima aqui, Ingrid e George, é um clima meio tenso, né? De um lado parece que está voltando ao normal, mas do outro acontecem assaltos e criminalidade aqui na região, afetando muito os moradores de bem que vivem aqui na região de Boa Vista, em Vila Velha. Ingrid e George, volto com vocês. Obrigada, Luciano. A gente não percebeu ali, a gente não viu viatura da Polícia Militar, mas em nota a Polícia Militar disse que ocupou ali a região e prometeu reforçar o policiamento também. Super necessário, né? E pede também, policiais foram ao local, tentaram colher informação, mas por medo, realmente, as pessoas, os moradores preferiram o silêncio. A Luciana falou ali que parece que está voltando ao normal, porque as pessoas não têm como ficar trancadas em casa, né? Tem que ir trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que seguir a vida. Mas, claro, vivem com medo por conta de todos esses tiroteios, que a gente já viveu aqui essa semana passada, durante a semana em Vitória, no complexo aqui da Penha, e agora indo para Vila Velha, no Morro da Boa Vista. 15 minutos de tiroteio, a gente viu aí, né, na reportagem, a marcas de tiros em carros, paredes, quer dizer, imagina 1h da madrugada, você acordar com um tiroteio intenso nessa briga de traficantes durante 15 minutos. Quer dizer, é preciso ocupar a região mesmo e dar uma resposta a esses moradores. E rápida. Taxista é rendido e colocado no porta-malas do carro. Os criminosos chegaram a dizer que iriam colocar fogo no automóvel com a vítima dentro. E só não aconteceu uma tragédia, porque os criminosos esqueceram de retirar o celular dele e um amigo ligou. O taxista mandou a localização para a colega pedindo socorro. Foram momentos de desespero dentro deste porta-malas. A vítima foi este taxista. Segundo o jovem, o casal pediu uma corrida no bairro Industrial em Viana. O homem alegava que a mulher estava passando mal e pediu ao taxista que seguisse para o PA de Arlindo Vilasque. No meio do caminho, o assalto foi anunciado. A dupla pegou o dinheiro do taxista e o trancou no porta-malas. Só que tem um detalhe nessa história. O casal esqueceu de levar o celular do taxista e, graças a isso, ele conseguiu pedir ajuda. Eu andei coisa de 100 metros, com 100 metros já me renderam já anunciou o assalto. E com isso eu me levaram até o Arlindo Vilasque. Eles chegaram para mim, me renderam de novo, falou bem assim que era para ir no porta-mala. A mulher falou que ela já tinha me visto já me conhecia do ponto. E nesse momento ele falou que eu ia pro porta-mala e falou que ia botar fogo. Falou que ia botar fogo no carro e o desespero bateu. Uns 10 minutos depois que eu estava no porta-mala já, um amigo meu me ligou. Quando ele me ligou, eu lembrei do celular. Cara, meu celular. Aí foi onde eu consegui entrar em contato com os outros taxistas e eles me ligaram e falou. Aí pediu a localização. Eu também nem lembrava a localização, nada de localização. Aí ele falou, cara, você tá com o seu celular, manda a sua localização para mim. Pelo amor de Deus. Aí foi onde que eu mandei a localização para ele. Amigos taxistas e a polícia militar tiveram trabalho para encontrar o táxi. Retirar a vítima também não foi fácil. O para-choque do veículo foi arrancado para que o porta-malas fosse aberto. O casal fugiu do local. Quando a polícia chegou só a polícia e falou assim, polícia militar. Mas eu estava com tanto medo que eu achei que eram os caras que estavam voltando falando que era a polícia militar. Eu falei, não, cara, não pode ser não. Aí eu falei, não abre não. Aí foi quando um amigo nosso chegou, um taxista falou, Lucas, sou eu. Tá bem, tá tudo bem, espera um pouquinho que a gente vai abrir o porta-mala. O taxista já tinha vivido outro episódio de violência há pouco mais de um ano, na mesma região onde embarcou o casal. Já tinha acontecido uma tentativa de assalto, né? Onde eu consegui sair correndo e aí eles deram 2 tiros para cima do carro. Isso há um ano atrás. O desespero bate só, a gente começa a pensar, no pior, né?
Que desespero, e santo celular, né? E você também, quando chega a polícia, você não vai confiar, você está com tanto medo, você tem que ouvir uma voz que você conhece para saber, não, realmente, ninguém está tentando me enganar de novo. É triste isso. Recuperar desse trauma. Bom, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação e até agora ninguém foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181. Famílias são ameaçadas por traficantes e obrigadas a abandonar as casas em Vila Velha. Os criminosos invadiram as residências, quebraram móveis e até a cadeira de rodas de um idoso. As vítimas estão assustadas e com medo do que pode acontecer. Esta família vive hoje um drama de ter casa para morar, mas não poder viver nela. São 20 pessoas que foram obrigadas por traficantes a deixarem as próprias casas em Cidade de Deus, região de Ataíde, em Vila Velha. Nós não temos lugar para ficar, não temos lugar mais para morar. Eu tenho criança recém-nascida em casa. Eu estou sendo perseguida, minha filha foi perseguida esses dias na rua. A única coisa que eu quero pedir é sossego para minha mãe que tem 79 anos. No dia 5 deste mês, um jovem foi assassinado no bairro. O filho deste pintor automotivo estava na hora e conseguiu fugir. Toda essa história começou com os traficantes caçando o menino. Diz que ele assume uma coisa que ele não fez, que está querendo matar até ele. Está ameaçando o menino não tem nem lugar para ir mais. Eles querem matar ele para acabar com a prova, entendeu? O rapaz não foi encontrado, nem a família sabe onde ele está. Mas todos também receberam alvos nas costas. Este encarregado geral de obras, tio do menino, conta como os traficantes chegaram na casa dele. Falou que queria fazer um acerto de conta comigo, começou a embolar um monte de homem no meu portão, e daí a pouco eu já escutei tiro, e aí eu já saí desesperado, sem saber o que fazer, e fui embora. Destruíram tudo, quebraram a casa todinha, saquearam tudo, derrubaram parede, levaram tudo que tinha dentro de casa, foram para casa do outro irmão meu também. E quebraram a casa do cara tudo, querendo matar o cara, que não tem nada a ver com isso. Uma a uma, as casas dos familiares do rapaz foram saqueadas. O que eles não puderam levar acabou sendo destruído. Quebraram parede, que arrancaram portões, levaram os portões embora, levaram geladeira, levaram todos os móveis da casa, carregaram tudo que eles puderam levar. O que eles não puderam levar, eles quebraram. E as roupas estão espalhadas pelo quintal. Segundo as pessoas, tem documentos nossos espalhados pelas ruas todas. A família procurou a polícia para pedir ajuda e proteção, mas mesmo tendo fotos e vídeos de traficantes do bairro, a situação continua perigosa para eles. Me ameaçaram várias vezes, deram tiro falando que ia me matar, sendo que eu nunca fiz nada no bairro. Hoje, os familiares se reúnem em uma residência que não vamos revelar a localização. Os pertences que eles conseguiram carregar estão amontoados. Nenhum deles está trabalhando. 2 semanas se passaram e ainda não há previsão de voltar para a própria casa, porque de tantas ameaças que já receberam, ninguém quer arriscar botar o pé no bairro. Não tem pra onde ir, ninguém deu ajuda, a polícia foi lá, mas realmente não resolveu nada, entendeu? Só dá promessa, só promessa falando que tá investigando e nada. E nós queremos que a polícia nos proteja. Aonde tá a justiça nesse momento? Olha, esse é um pedido, Ingrid, que a gente entende o seguinte. Não adianta falar que a polícia faz ronda na região, não adianta falar que você tem carro no local vigiando a situação, se os moradores não podem ficar em casa, se os moradores não se sentem seguros, mesmo com todo esse discurso. Sim. Segurança é você estar na sua casa, independente de onde esteja, lá no alto do morro ou num local super rico. Você tem que ter segurança. E segurança não é nome. Segurança é você se sentir seguro e saber que você não vai ser vítima de um traficante que faz esse tipo de ameaça. Não, e nesse caso ainda mais grave, né? Porque são moradores que têm casa e são obrigados a deixar as casas. E não sabem nem para onde vão. Você imagina a que ponto a gente chegou? O poder paralelo dando essas ordens aí e estragando a vida de gente de bem. Apesar da polícia falar que vem agindo, né? Olha, a Polícia Civil informou que já foram iniciadas investigações para identificar se os suspeitos integram o tráfico de drogas da região. Até agora ninguém foi detido, mas o trabalho de identificação dos criminosos está sendo realizado com a ajuda do setor de inteligência. Ingrid, quero falar uma coisa. Aqui a gente diz o seguinte, nós estamos dando a resposta que a polícia está passando para a gente. Sim. Então, a gente ouviu aí na reportagem que a família já enviou vídeos, já enviou gravações, implorou, né? Implorou. Mostrando quem são as pessoas com fotos.
A resposta que nós estamos falando é a resposta oficial da polícia. Não é isso que nós estamos dizendo, né? Para ficar bem clara essa diferença. Pois é, um dos casos foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha, o outro registrado ontem. Denúncias para ajudar nesse trabalho da polícia devem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. Acidente entre ônibus e carro em Vila Velha. O coletivo seguia lotado com mais de 30 passageiros. Testemunhas contaram que a motorista do carro avançou o sinal vermelho e acabou sendo atingida pelo ônibus. A vítima ficou em estado de choque dentro do veículo, aguardando a chegada da ambulância. Policiais que estavam na Delegacia Regional de Vila Velha, que fica bem ao lado do local da colisão, prestaram a primeira assistência e sinalizaram a pista para evitar novos acidentes. O ônibus da linha 525 saiu do terminal de Itacibá e já estava no fim do trajeto, próximo ao terminal de Vila Velha. Ele carregava cerca de 30 passageiros, quando foi surpreendido pelo carro na pista. Segundo testemunhas, o sinal estava no vermelho, fechado para quem vem da rua Maria Amália. Só que essa motorista não teria respeitado esse sinal e, ao avançar, acabou colidindo com o ônibus que sequer teve tempo de parar, seguindo aqui pela Avenida Carlos Lindenberg. Só para a gente ter ideia, não tem marca de frenagem na pista e o carro que foi atingido ainda foi arrastado por cerca de 10 metros. Cerca de 10 minutos depois do acidente, uma ambulância do Serviço Básico do SAMU prestou os primeiros socorros. Logo depois, uma ambulância do Suporte Avançado chegou no local. Nenhum dos passageiros do ônibus ficou ferido. O motorista do coletivo não quis gravar a entrevista, mas disse que estava na velocidade permitida na avenida. A motorista foi identificada como Rafaela Carla Nico, de 43 anos. Na primeira avaliação dos paramédicos, ainda no local do acidente, ela apresentava traumatismo craniano grave e convulsões e precisou ser encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Pois é, a Secretaria Estadual de Saúde não informa o estado oficial da vítima levada para o São Lucas. Porteiro que viveu o dia de herói será homenageado pelo Corpo de Bombeiros. Alexandro dos Santos foi quem impediu o afogamento de um menino de 3 anos na piscina do condomínio onde ele trabalha, na Praia da Baleia, na Serra. A criança entrou na água sem que ninguém percebesse e começou a se afogar. O porteiro, que fazia ronda no local, viu o garotinho afundar e conseguiu retirá-lo a tempo, evitando uma tragédia. Alex trabalha no condomínio há 2 anos e nunca tinha passado por uma situação assim. Ele reforça que o caso serve de alerta aos pais para terem mais cuidado com as crianças. O funcionário herói será homenageado hoje à tarde na sede do Corpo de Bombeiros, em Vitória. Estagiário de banco é baleado durante assalto em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Câmeras de segurança flagraram a ação. O estagiário de 19 anos que aparece nas imagens de calça e camiseta branca segue pela calçada. Ele carrega uma pasta na mão e é abordado pelo ladrão. O rapaz tenta escapar do assalto, entra numa livraria, mas o criminoso atira. Depois do disparo, o bandido pega a pasta e corre. Um motoqueiro aparece na contramão e dá fuga ao atirador. A vítima foi socorrida por agentes de trânsito e da guarda e levada para o hospital ainda consciente. Ele não corre risco de morte. O Banestes informou que o jovem não carregava um malote e vai prestar toda a assistência necessária. Bom, nenhum suspeito do crime foi detido. Quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia 181. Olha, foi escolhida a barreira de proteção que será instalada na terceira ponte. Os capixabas votaram durante 2 meses no site da Agência de Regulação de Serviços Públicos e a opção vencedora ganhou 54% dos votos. A contenção é uma área de fibra de vidro com 3 metros de profundidade em volta do guarda-corpo, que dá a ele um aspecto de gaiola, a gente está vendo aí. Olha, o resultado dessa votação será encaminhado agora para o governo, que vai decidir qual a proteção anti-suicídio será instalada na via. A medida escolhida é a segunda mais cara das 4 opções. Entre as qualidades estão a baixa interferência na visão da ponte, eficácia em proteger tentativas de suicídio, alta resistência e fácil instalação. Tá aí, né? Infelizmente, teve a primeira vez. O adolescente de 14 anos está traumatizado com o assalto. Ele foi vítima de uma dupla que fazia arrastão entre Cariacica e Vila Velha. Os bandidos agiam de moto.
O homem que você vê detido no chão é o responsável por uma série de assaltos realizados em vários bairros de Vila Velha e também em Cariacica. Mas o Idney Santos da Silva não agia sozinho. Segundo as vítimas, ele contava com um parceiro para cometer os crimes. O filho dessa mulher foi um dos últimos a ser assaltado no bairro Campo Grande, em Cariacica, antes que a polícia conseguisse localizar os suspeitos. Eles abordaram meu filho mostrando a arma, meu filho pedindo o celular. Aí meu filho tirou, levantou as mãos e deu o celular na mão dele. Ele ia vir levar minha bolsa. Aí o vizinho do andar de cima gritou, pega ladrão, pega ladrão. Aí ele ainda fez um sinal de que ia tirar para o vizinho e ele ficou nervoso e foi embora, não levou minha bolsa. A contadora conta ainda que o filho, de 14 anos, ficou extremamente assustado com o que viveu. Meu filho ficou apavorado, que ele nunca tinha passado por isso, tem só 14 anos, a outra tem 9. Ficaram muito nervosos e eu voltei para casa e não fui mais para o compromisso. Ficamos em casa apavorados. O material roubado por o Idney e o parceiro dele é esse aí. São vários celulares, bolsas e várias vítimas. Segundo a polícia, após receber as informações sobre a contínua ação da dupla, os dois foram localizados ao lado dessa moto, utilizada nos assaltos. Eles estavam no bairro Santana, em Cariacica, e tentaram fugir. Um deles escapou, mas o Idney, ao simular que estava armado, acabou sendo atingido por um tiro disparado pelos policiais em uma das pernas. Aqui no bairro Olaria, em Vila Velha, pelo menos outras 2 pessoas foram vítimas dessa mesma dupla. Nós também conversamos com uma dessas pessoas e, assim como no caso de Campo Grande, a reclamação dela é a mesma. Falta mais policiamento nas ruas. Eu nunca vi polícia lá não passa e é bem difícil. Lá também tem casos de assalto direto, é muito perigoso. Eu acredito que quase não tem câmeras, então por eles já saber que ali não passa polícia, não tem policiamento, ver que outras pessoas são bem assaltadas atrás da maternidade e tudo. Então eles já vêm de longe, já sabendo que ali é fácil de fazer isso mesmo. Um assalto que vai além da possível perda material. Depois do que viveu, a estudante conta que passou dias se assustando com o barulho das motos. Eu vejo moto, já fico achando que vai ser mais um assalto, eu vejo um carro, já fico meio que escondida. Já fico até pensando assim, qual o caminho que eu vou pegar para ir trabalhar, porque aquele para mim já está marcado. O criminoso baleado foi internado sob escolta no Hospital Bezerra de Faria, em Vila Velha. O caso foi encaminhado para o DPJ da cidade. É como a estudante falou, é muito mais do que o problema material, bem material, é o trauma que fica. Agora, né, não pode ouvir o barulho de uma moto que já se assusta. É muito complicado. O Idney foi autuado por roubo e assim que tiver alta do hospital, vai direto para a cadeia em Viana. O comparsa dele não foi localizado. E a PM diz que faz o patrulhamento e conta com a ajuda da população, que deve registrar as ocorrências e fazer denúncias. Um problema antigo que incomoda e traz prejuízos à saúde de muita gente. O pó de minério tem expulsado de Vitória pessoas que passaram a ter graves problemas respiratórios. Nós conversamos com uma pneumologista que explicou que essas partículas pretas trazem mesmo graves danos aos pulmões. Em uma escala de 0 a 10, por exemplo, o pó de minério ocupa a 9ª posição em prejuízos. A médica deu dicas de como amenizar os efeitos nocivos à saúde. O tempo todo ele está circulando. Pela correria e as prioridades diárias, a gente nem consegue enxergar este processo. Mas isso não quer dizer que se esteja imune a ele. Pelo contrário, no apartamento da Adelza, a limpeza tem de ser diária. Não tem um espaço sequer que não seja atingido pelo pó preto ou o pó de minério. Se eu pego alguma embalagem na despensa, antes de abrir, eu tenho que lavar, porque é muito. Não basta passar um pano, tem que lavar mesmo. Especialistas apontam que boa parte do pó preto que polui a capital Vitória é uma mistura de partículas de minério de ferro e carvão que sai da Vale em direção ao mar, ao ar, aonde ele possa alcançar. O pó preto é o resultado de uma combinação antiga, lá da Revolução Industrial do final do século XIX. Quanto mais eu produzo, maior será o meu lucro. Só que em meio ao processo de comprar, vender e lucrar, está o meio ambiente, a sua saúde, a minha saúde, os seus pulmões e os meus pulmões.
Numa escala de 0 a 10 de risco à saúde, o pó preto ocupa a escala... Vamos botar aí pelo menos de 9, né, nessa escala, porque esse pó preto ele vai invadindo a sua estrutura pulmonar. O pulmão ele é o único órgão que tem contato com o meio externo, os outros nenhum deles. E ele é um órgão assim, que na verdade é um tanque de gasolina, é ele que te fornece o seu oxigênio, para o seu coração, para o seu cérebro, para todo mundo. Então ele precisa ter capacidade de troca de gás carbônico para transformar em oxigênio. O grande problema é que isso acaba não acontecendo quando tem o pó preto, porque ele vai invadindo exatamente a estrutura que faz essa troca. Prestem atenção, a Adelza sofreu há 2 anos com uma tuberculose. Perdeu 1/3 do pulmão direito. Eu não sei se tem alguma relação, mas todas as vezes que eu venho para Vitória, eu sinto ter muita falta de ar. Fico ofegante ao conversar. E aí, por conta disso, como meu marido trabalha fora 15 dias, eu viajo esses 15 dias. Vou para o interior, onde meu pai tem uma fazenda, fico lá e não tenho esse problema de respirar. A pneumologista explica que doenças respiratórias podem ser agravadas por conta do pó de minério. Principalmente as crianças e os idosos, né? Os idosos principalmente porque eles vão ter, a maioria das vezes foram pessoas que fumaram, quer dizer, já tiveram uma lesão prévia, e esse cigarro, mesmo que eles tenham parado ou não, já deixou uma lesão, que a gente fala que é o enfisema, e as crianças porque geralmente elas têm muita asma brônquica, né? Que é a bronquite que a mãe fala, e essa asma então já começa a piorar, porque todo asmático é rinítico. Então ele começa com a irritação do nariz, a irritação dos olhos, coceira ocular, coceira nasal. Esse nariz já não funciona corretamente, esse ar que já entra então poluído, desencadeia as crises de asma com mais frequência. Da asma, evidentemente, dos quadros viróticos, essa criança pode ir até internação com pneumonias severas. Se conviver com quem polui é inevitável, o que fazer então para que esta convivência seja mais saudável? As pessoas poderiam procurar lugares que tenham mais árvores, pelo menos no final de semana, porque onde você tem bastante árvore, você tem mais chance de oxigenação e é um ar bem mais limpo do que o que a gente convive. Dentro de casa, o que eu sugiro? Não é questão de fechar a janela, porque também se você fecha a janela, você acaba favorecendo infecções, né, dentro da própria casa, ainda mais se tiver alguém gripado ou alguém com algum quadro infeccioso. Então eu sugiro que deixe a janela um pouco aberta, tente lavar, né, os locais com bastante água, use 1 litro de água, 1 colher de sopa de vinagre, bicarbonato, isso limpa bastante o ambiente, né? Tente ter plantas dentro de casa, se for possível, né? Procure ter uma boa alimentação, né, tiver bastante frutas, verduras, isso melhora a sua imunidade, né? Beber bastante líquido, né? Pela saúde, a Adelza deve abandonar Vitória. Eu quero ir embora de Vitória, não é por causa da cidade, eu amo a cidade, amo esse bairro. Então, entre a comodidade de Jardim Camburi e a saúde de outro lugar, você fica com a saúde? Com certeza. Triste ouvir isso, mas é a realidade, né? Pois é, e de pensar que, na verdade, muita gente já fez isso, né? Eu estou aqui há 20 anos a gente faz reportagem sobre o pó preto, quer dizer, é um problema, eu diria até que é uma polêmica bem antiga essa situação. E que continua. A Vale informou que tem aprimorado os controles ambientais para reduzir cada vez mais as emissões de pó de minério, conforme compromisso assumido com a sociedade e com os órgãos ambientais. Além disso, a empresa já iniciou a implantação do plano de investimentos de mais de R$1 bilhão, que visa reduzir ao máximo as emissões gradativamente até 2023. A ArcelorMittal disse que também vem fazendo uma série de ações visando a melhoria de controles ambientais. Destacou que no início do ano passado inaugurou um equipamento considerado hoje a melhor tecnologia disponível para controle de emissões de resíduos. Ele reduziu em até 90% as emissões de material particulado da chaminé. O IEMA confirmou que em setembro do ano passado foram assinados termos de compromisso ambiental entre o governo do estado, as empresas do complexo de Tubarão e os ministérios públicos federal e estadual, apontando um conjunto de medidas para a redução de poluentes atmosféricos. Explicou que no verão ocorrem algumas mudanças no tempo, o que pode provocar maior nível de partículas na atmosfera. E garantiu ainda que faz fiscalizações toda semana no complexo de Tubarão. Bom, Ingrid, é importante salientar também que apesar de todas essas medidas que a empresa diz que vem tomando, a gente pode perceber que isso não está melhorando efetivamente. Na prática não está funcionando, isso, né? A gente vê que em outros países, os lugares onde o minério fica depositado, ele fica numa cobertura. Não numa cobertura, fica num galpão, por exemplo, que isola efetivamente aquilo ali. É claro que a Vale já falou que tem as wind defenses, né, a questão para a Arcelor também, para evitar que essa partícula venha no vento,
Mas quer dizer, por que então não fecha isso de uma vez? Pois é. Não, e a gente mostrou a situação em Jardim Camburi. Lembrando que a Grande Vitória toda sofre. A gente recebe denúncias aí, telefonemas de moradores da Ilha do Boi, da Ilha do Frade, da Praia do Canto, de Vila Velha. É um problema que causa transtorno para todo mundo e provoca graves problemas de saúde também. Olha, uma tragédia em Ares, no norte do estado. O filho matou a mãe com um tiro depois de uma discussão. O Arley Soares, de 31 anos, estaria sob efeito de drogas e, de acordo com testemunhas, sempre agredia a mãe por causa do vício. Ontem, transtornado, houve mais uma briga e o Arley atirou. O irmão correu para ver o que tinha acontecido e, por pouco, também não foi baleado. Depois do crime, o suspeito fugiu de moto, abandonou o veículo, roubou uma bicicleta e foi até o Hospital Geral de Linhares buscar atendimento. Estava bastante alterado e precisou ser amarrado. A polícia foi ao local e levou o Arley de ambulância para a delegacia. De lá, ele seria encaminhado ao presídio. Um jovem de 20 anos morreu ao fazer uma foto na Cachoeira da Fumaça, ponto turístico de Alegre. Marcos Vinícius Lima escorregou de uma pedra enquanto fazia o registro, caiu na água e acabou se afogando. Amigos fizeram buscas na tentativa de localizar o rapaz, mas não conseguiram. Mais tarde, o corpo foi encontrado pelos bombeiros, que fazem um alerta. Só no período entre 15 de dezembro e o último domingo, 30 pessoas morreram afogadas no estado. A maioria em água doce, como piscinas, lagos, cachoeiras, rios e represas. As principais vítimas são jovens entre 20 e 29 anos. A gente viu aí nesse caso que o jovem fez uma selfie, morreu, caiu na cachoeira. Agora o que a gente vê também são muitos acidentes. Sim. Das pessoas em calçadão fazendo selfie. Esbarram numa bicicleta, esbarram em outras pessoas. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com as selfies. A Prefeitura de Cariacica atendeu o pedido da população e colocou brinquedos novos na Praça de Porto Novo. Coisa boa, né? Até seria, se alguns vândalos não tivessem destruído os brinquedos. Olha, isso mesmo, o espaço tem apenas 4 meses e já coleciona problemas. Encarem esta reportagem não como uma reportagem apenas, mas também como um puxão de orelha. Esta praça no bairro Porto Novo, em Cariacica, foi inaugurada há pouco mais de 4 meses e os brinquedos já estão destruídos. Aí é puxado, hein? Quem quebrou? Os próximos moradores, as crianças, entendeu? As crianças vêm para cá. Tem criança que chega aqui 6 horas da manhã e vai embora 10 horas da noite. Destroem tudo. Crianças que as mães deixam jogado, entendeu? Então quebra brinquedo, quebra planta. Se a gente for falar, não adianta, xingam a gente. As crianças até aparecem por aqui, mas como brincar? Deixa eu perguntar para vocês, foram vocês que quebraram aqui ou não? Não. Hã? Não. Ana? Larissa? Não. Quem quebrou? As crianças que ficam aí. As crianças bagunceiras, né? É. Hã? As crianças sem noção. Viemos para brincar, eu e meus primos, só que aí começaram a quebrar o gira-gira, depois a gangorra e em algum dia depois o balanço. Aí veio algumas crianças para amarrarem os balanços, mas do mesmo jeito quebraram. E brinca como agora, né? Não dá. O carrossel tem capacidade para 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. E ele arriou, não foi à toa. No dia que o brinquedo quebrou, tinha pelo menos 16 pessoas em cima do brinquedo. O vandalismo é o principal vilão da praça. Quem mora aqui próximo sabe bem como é que é isso. O mais triste é que é dinheiro público jogado fora. O brinquedo aqui, os brinquedos foi feito para beneficiar as crianças. Infelizmente os maiores entram também para brincar e o brinquedo não suporta o peso deles e acaba danificando, depredando os bens de todos, né? Não é só para um, é para todos. Seria um absurdo acusar a Prefeitura de Cariacica sobre a situação dos brinquedos. Não dá para dizer o mesmo sobre outro tipo de manutenção muito necessário por aqui, como limpeza e jardinagem. Hoje a praça ainda se mantém um pouco limpa, porque nós temos 2 moradores que acordam cedo todos os dias e limpam. A sacola também somos nós que conseguimos, cada um ajuda aqui com o que pode, entendeu? E eu já cobrei, tem mais ou menos 2 meses, já cobrei a manutenção, a limpeza aqui, e até agora a prefeitura não veio ainda. Saber quais são seus direitos ou deveres, ser cidadão, também é ter a consciência de que é preciso ser empático e respeitar o outro.
respeitar o espaço público, que neste caso serve como área de convivência, área de amor ao próximo. Como sempre ouvia a minha mãe dizer, sabendo usar, não vai faltar. Exatamente. A Secretaria de Esportes e Lazer de Cariacica disse que está com um processo licitatório em aberto para aquisição, manutenção e reforma dos equipamentos das praças da cidade. Quer dizer, vai gastar mais dinheiro porque destruíram, não basta construção. A Secretaria reforça ainda que a importância da comunidade de preservar os equipamentos. Com relação à limpeza do local, a comunidade pode solicitar o serviço pelo telefone 3354-5454. 3354-5454. É importante também denunciar esses vândalos, né? Porque não é justo, como a gente ouviu aí na reportagem, o morador falando que 2 moradores acordam cedo para tentar ali fazer a manutenção da praça, enquanto outros estão destruindo. Então, vale a denúncia também. Denunciar e depois fazer pagar pelo que destruíram, né? Estão na cadeia 3 dos 5 suspeitos de participar do assassinato de um segurança no centro de Vitória. O crime foi em outubro do ano passado. A vítima foi executada a tiros na calçada, perto do comércio onde atuava como vigilante. De acordo com as investigações, Pablo Everton Jovencio da Silva, de 26 anos, era o dono do carro abandonado na Praça Costa Pereira, em Vitória, após o crime. João Vitor Galto, de 20 anos, e Everson Fernando Pereira dos Santos, de 19, foram identificados por câmeras de segurança da região. Eles estavam juntos no momento da execução e participaram de alguma forma, dando apoio ali. E as investigações indicam o relacionamento anterior deles com os demais investigados, passagens anteriores, e as informações são de que eles já tinham um envolvimento criminoso anterior e que vieram, né, a praticar esse crime, principalmente aí a execução por meio do Alessandro. No mesmo dia em que o dono do veículo utilizado no assassinato foi preso na Serra, um outro suspeito de participação no crime foi morto aqui em Vitória. Marcos Romano Martins, de 23 anos, era quem dirigia o veículo na época. Ele foi morto por policiais civis que tentavam cumprir o mandado de prisão contra ele. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso. Tirando Everson, todos os outros suspeitos têm passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio. A polícia também recebeu a denúncia do suposto desaparecimento de Alessandro, feito por familiares, mas não acredita que ele esteja morto. Se ele foi morto, o corpo não foi localizado. Para nós, na nossa investigação, ele é tido como foragido. E a gente busca realizar aí todo o trabalho para prendê-lo. O professor de artes marciais Fábio da Silva Gonçalves, de 42 anos, que trabalhava como segurança de lojas no centro de Vitória, foi morto a tiros em outubro do ano passado. Ele foi assassinado uma semana após ter impedido um assalto a uma joalheria, quando teria sido jurado de morte por um dos criminosos. A motivação do crime ainda é investigada pela polícia. Essa linha de investigação está sendo investigada ainda. Claro que a dificuldade é a localização do Alessandro, que pelo que tudo indica seria a pessoa diretamente que queria matar a vítima e sabia da motivação, e a gente tenta aí, com a prisão dele, esclarecer totalmente o crime. Infelizmente a gente não logrou êxito em cumprir o mandado de prisão dele. Vamos continuar fazendo diligências para o cumprimento e esclarecer toda a dinâmica, motivação e circunstâncias do crime. Foi um crime que chocou e deixou todo mundo apavorado ali no centro de Vitória, né? A Polícia Civil e a Agência Nacional de Aviação devem começar hoje a perícia para identificar a causa do acidente que matou um piloto em Jaguaré, no norte do estado. Fernando Rodrigues pulverizava uma plantação de café quando perdeu o controle, bateu numa árvore e caiu na mata. O piloto teve fraturas nas pernas e nos braços. Ele foi socorrido com vida, mas morreu antes de chegar ao hospital. Fernando tinha experiência de voo, morava em Linhares, mas era natural de Mantena, em Minas Gerais. Terça com ótimas vagas de emprego chegando para você. São chances para consultor de vendas, babá, assistente de RH, almoxarife, motorista de carreta, psicólogo, recepcionista e repositor de mercadorias. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Nos últimos dias, a região do Morro do Moscoso, em Vitória, foi marcada por cenas de violência e assassinatos.
Para quem vive na comunidade, afastar crianças e jovens de cenários como esse é prioridade. Esporte, cultura, lazer ajudam nesse processo, mas o espaço que abrigava as atividades foi demolido. Os moradores imploram por um novo local. A quadra demolida era o único espaço esportivo disponível para a comunidade do Moscoso. Nessas fotos, os registros de muitos jogos que aconteceram neste local. Jovens que tinham a opção de escolher o esporte como passatempo. Mais de 120 jovens utilizavam este espaço para praticar esporte de segunda a segunda. Há mais ou menos 20 dias, a prefeitura deu início à demolição desta quadra, antes mesmo de providenciar para a comunidade um novo espaço para a prática esportiva. A nova quadra deveria ser essa, mas não há estrutura para a realização de treinos ou jogos. O local vive fechado, colocando fim no projeto esportivo social. Acabou com um projeto lá de mais de 120 atletas, entendeu? O Arsenal Vitória está parado, atraía muitos jovens para praticar esporte. Essa quadra foi prometida pelo prefeito e a comunidade anseia por isso. Nós estamos aguardando essa quadra com urgência, porque a gente não tem ferramenta pública aqui. A falta de espaços sociais no Morro do Moscoso também tem associação com a ausência de incentivo à saúde. A comunidade, em agosto do ano passado, pediu que na praça fosse feita uma academia popular, mas não houve sequer uma resposta. Sempre na promessa, a gente espera e nada. Mas a gente continua esperando e espero que um momento chega. Já estando aqui já facilita bastante, né? Pode vir mais cedo, fazer um exercício, né? Então isso ajuda muito, se realmente vier para aqui. O esquecimento chega também à falta de manutenção. Essas casas abandonadas acumulam lixo, mato e risco. Animais peçonhentos, como esta cobra, circulam entre as casas. Dona Joelma mora em frente ao espaço. Dia 18 de dezembro do ano passado, fez 5 anos que nós estamos no abandono. Vocês podem ver aqui, casa abandonada, é esse matagal sempre. Eu moro mais ali para cima, na frente da minha casa também. Tá tudo largado, tudo abandonado. Tem aparecido escorpiões e agora o sol tá bem quente, mas daqui a pouco começa a vir as chuvas e o perigo maior é a dengue, né? E aqui é uma região que tem muita criança. Áreas que, se aproveitadas socialmente, poderiam mudar a vida de muitos jovens da comunidade. Esse crime que aconteceu aqui no bairro do Moscoso era mais ou menos 8 horas, um horário que muitos jovens e adolescentes poderiam estar aqui jogando futebol nessa quadra, porque o esporte é vida, o esporte também é segurança, o esporte atrai os jovens e adolescentes lá de cima da comunidade para estar praticando aqui esporte aqui e sair dos becos e vielas da nossa comunidade. É isso aí, ó. A Prefeitura de Vitória disse que a Academia Popular será instalada ainda este ano. Sobre imóveis abandonados, informou que a responsabilidade pela conservação é dos donos. Mas a fiscalização é dela. Disse ainda que mantém o CRAS, onde são feitos atendimentos às famílias, acompanhamento social e cursos de capacitação. Além disso, os jovens e adolescentes contam com as atividades educativas por meio do ProJovem. Bom, que a academia chegue logo à comunidade para atender às necessidades da região. Até porque, estou lembrando aqui, ontem a gente mostrou um imóvel abandonado em Vitória, onde tinha produtos que a polícia está investigando, produtos automotivos praticamente roubados. Então, o imóvel abandonado estava servindo de depósito. Então, isso também prejudica, não é? Dos donos, mas prejudica o município. Por isso que tem que fiscalizar, né? Olha, gente, agora um mistério em Vila Velha que tem deixado uma família inteira revoltada e muito triste. Seu Edmar morreu na sexta-feira, depois de ficar dias em coma. Ele teria sido atropelado por um carro. Seu Edmar estava de bicicleta. Ele teve fratura de costelas, perfurou o pulmão e os rins e ainda teve afundamento de crânio. O motorista não parou para prestar socorro e ninguém tem informações de quem possa ser o autor dessa tragédia. Edmar Emiliano de Freitas, de 55 anos, estava voltando para casa quando o acidente aconteceu. A família recebeu notícia por meio de uma vizinha e, quando chegou no local, encontrou o vendedor de churrasco caído, sangrando bastante. Chegou aqui desesperada, falando, olha, o Edmar tá lá caído, tá lá caído. Quando ela falou isso, foi em choque total aqui, né?
Aí todo mundo foi correndo lá e viu que realmente era ele, estava caído, todo ensanguentado. Ninguém sabe ao certo o momento exato em que tudo aconteceu. Mas a primeira chamada, feita à central do CIODES, foi registrada às 7h30 da noite daquele sábado. A bicicleta que Edmar usava foi encontrada logo atrás daquele poste, intacta e com quase todas as compras. Mas o corpo dele foi encontrado exatamente aqui, bastante debilitado. Desde então, a família faz perguntas e busca as respostas sobre o que aconteceu naquele dia. Uma pessoa bem alterada, parecia bêbado, falou, foi desesperado, foi um carro preto, um carro preto, um carro preto. E ali, no final da rua, não é uma rua movimentada, então pouca gente passa, inclusive nesse horário, é um ponto perigoso, tem muito registro de assalto, então poucas pessoas que passam no local. Éder é o irmão mais velho da vítima. Durante uma semana, ele e toda a família viveram dias de extrema angústia, enquanto Edmar estava em coma na UTI. Agonia para todo mundo, né? Família toda, ninguém fez nada sem expediente, né? É muito difícil superar. Parou para todo mundo. Uma dor que ficou ainda mais forte na última sexta-feira com a morte do irmão. Foi ele que montou e agora desmontou o espaço onde Edmar ganhava a vida vendendo churrasco. Hoje eu desmanchei. Fui desmanchando isso aí, emocionei, né? Foi eu que fiz para ele também, né? O caso já está com a Delegacia de Delitos em Trânsito. Mas, inconformada com a perda, a família tem feito o possível para ajudar nas investigações. Uma publicação numa rede social pede informações a possíveis testemunhas e câmeras de segurança e monitoramento podem ter flagrado o acidente. A gente quer só entender o porquê. O que aconteceu com meu tio? Não foi um acidente? Sabe, alguém que possa chegar com informação e falar, gente, eu vi, foi um carro assim. Qualquer informação é bem-vinda, já ajuda a esclarecer essa tragédia que abalou a nossa família. Olha, a Prefeitura divulgou imagens do momento anterior ao acidente. A gente pode ver o seu Edmar passando aí de bicicleta com as sacolas de compras. Logo depois, a confusão, o trânsito causado aí pela batida. Então, a Polícia Civil disse que até agora nenhum suspeito foi detido. Detalhes não serão repassados para não atrapalhar as investigações. E quem tiver qualquer informação deve ligar para o Disque Denúncia 181. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 22 de janeiro. Número de devedores bate recorde e 692 mil no estado estão no SPC. Aqui na foto principal, não podemos tolerar assédio nos ônibus. Ministério Público investiga 1.100 diplomas falsos. Chefe do tráfico de drogas do bairro da Penha é preso em Jardim Camburi. Porteiro salva criança em piscina e tem dia de herói. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. Xande e Anitta quebram tudo em Guarapari. Rapaz morre ao fazer foto na Cachoeira da Fumaça. E escolhida a barreira de proteção da terceira ponte. E a seguir, até vigilante é vítima da bandidagem. Seguranças de uma empresa foram rendidos por criminosos. Agora, a gente já volta, agora 12h36. Vigilantes da empresa Prosegur são assaltados na Serra. O carro onde eles estavam foi interceptado na rodovia do Contorno. 3 bandidos armados renderam seguranças e roubaram 2 revólveres, coletes balísticos e munição. Pois é, os vigilantes faziam a escolta de um funcionário de uma empresa de granito, quando foram surpreendidos pelos assaltantes. Na fuga, os suspeitos chegaram a ser abordados por outro segurança, fizeram disparos, mas ninguém se feriu. Um veículo foi atingido e ninguém foi preso. Obrigada pelo carinho e uma excelente tarde para todos nós. Obrigado por assistir ao jornal. Eu te espero logo mais no Tênis 2 às 7h20. E agora tem ela... Quem? Débora Moraes, e hoje vai falar também sobre o risco de afogamentos, né? Um assunto super sério, não é isso, Débora? Boa tarde, gente. Boa tarde, Espírito Santo. Isso mesmo, o risco de afogamento. Nossa, Ingrid Praiana tá pegando mais as pessoas
estão assim um pouco negligentes até com seus filhos, muitos casos de mortes, afogamento, tá triste, né? Pois é, e a gente até falou aqui no TN sobre o risco de afogamentos, o número de afogamentos em rios, as pessoas acham que a água ali mansinha e tudo, rios, lagoas, é um risco, né, e precisa de atenção também, não é? E eu tô sabendo que você vai ter uma entrevista especial hoje, né, no Ronda? Vamos entrevistar o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Wagner, com todas as dicas. Aliás, eu vim conversando com ele nos bastidores, detalhes que a gente não presta atenção, que fazem toda a diferença. Agora, né? Vamos despedindo aí. Então tá bom. Beijo pra você e até amanhã.